Atos 18, 24. Eu vou ler e vou encerrar, presta atenção. Isso é muito importante. Um homem que era poderoso nas Escrituras. Apolo, olha o que a Bíblia diz aqui. Um judeu no hebraico não tem J, é Ihudim. Um Ihudim, chamado Apolo, nascido na cidade de Alexandria, Egito, né? Alexandria, no Egito, havia chegado a Éfeso, na Turquia, e ele falava muito bem e tinha conhecimento profundo das Escrituras Sagradas. Era um homem profundo, até porque ele vinha de Alexandria, uma das maiores bibliotecas do mundo estava em Alexandria. O povo de Alexandria era estudioso. Vai notando aqui, características do Apolo. Ele era profundo nas Escrituras Sagradas. Naquele tempo não havia Jacó Armínio, Calvino, Lutero, Zwinglio, né? Esses teólogos aí. Não existia isso. Era também instruído no caminho do Adonai, né? Vai notando as características de Apolo. Falava com grande entusiasmo, não era aquela tristeza, não era melancólico, né? Para falar. Quando falava com vida, né? Cheio de energia, entusiasmo. Não é eu que disse, não, é as Escrituras. E o seu ensinamento a respeito de Yehoshua, porque Apolo nunca pregou Jesus, porque a letra J ela é inventada em 1524. Só em 1524, o pai da letra J modificou a fonética do I para o J na Alemanha e inventou o J. Então, aqui está dizendo... aqui está dizendo a respeito de Jesus, mas eu não acredito nessa tradução, isso é falso. Eu acredito que o seu ensinamento a respeito de Yehoshua era correto. Porém, olha aqui, isso aqui, gente. Porém, conhecia somente a Tevilá de Yehoanã, ou seja, o batismo de João. A Tevilá, lá, a imersão nas águas, o mergulho nas águas, para o latim arrependimento, né? Aqui ele parou. Todo o entendimento, embora a Bíblia diz que ele falava com entusiasmo, ele era profundo nas Escrituras, mas o entendimento de Apolo, de Escritura, só ia até Yehoanã Tevilá. Você fala João Batista. Yehoanã, filho de Zacarias e Isabel. Não ia além disso. E ele começou a falar com coragem, olha outra característica. E onde é que ele estava falando com coragem? A Escritura diz... dentro da sinagoga. Então ele era igual Paulo, né? Paulo pregava, disputava nas Escrituras com os judeus, os iudinhos, dentro da sinagoga. E ele começou a falar com coragem na sinagoga. Agora, olha o que aconteceu nesses dias aqui. O imperador romano Cláudio, em Atos 18, expulsou todos os iudinhos judeus de Roma, inclusive Priscila e Áquila e Priscila, o casal, pareja, né? O casal aqui, aí diz a Bíblia que Priscila e o seu marido Áquila o ouviram. Vê? Esses aqui era Talmidim que seguia a mensagem, a pregação de Shaul, de Paulo. Não de Yehoanã, João Batista, né? Mas pararam para ouvir o Apolo pregar. Priscila e o seu marido Áquila o ouviram falar, ou seja, eles eram Talmidim, discípulos de Yehoshua Mashiach, já estavam no nível maior com Paulo, né? Mas pararam para ouvir a pregação de Apolo, claro, um conhecimento profundo, mas só até João Batista, e Yehoanã teve lá. E então, quando terminou a pregação, o casal convidou o Apolo, vamos até minha casa, né? E então levaram Apolo para a casa deles. E se você ler na Bíblia, a casa de Áquila e Priscila tinha uma congregação. Porque Paulo fala, né? A congregação na casa de Áquila e Priscila, do casal, né? E o Áquila aí é do mesmo ofício de Paulo. Paulo fazia tendas, um construtor, o Áquila também, né? Eles se juntaram, mas aqui eles se depararam, encontraram você vai ver aqui que Apolo era um homem poderoso nas Escrituras. Levaram o casal, vamos lá na nossa casa, lá. Não sei se ele falou, vamos tomar um chá, né? Vamos lá almoçar, vamos conversar um pouco. Então levaram para a casa deles e lhes
explicaram melhor o caminho de Deus e Jeová. Ou seja, o Apolo, ele era humilde, tinha profundo conhecimento das Escrituras, mas ele estava agora sendo encaminhado, sendo orientado no caminho do Deus vivo e Jeová, a qual ele não tinha conhecimento. Mas ele estava gostando, porque era algo a mais, melhor do que ele sabia. Quando Apolo resolveu ir para a província de Acaia, aqui eu acredito que Apolo já tinha feito techuvá, já estava convertido. Embora aqui diz aqui, os cristãos em Éfeso, né? Sim, podemos considerar, muito embora o cristianismo, a igreja mãe do cristianismo, a Igreja Católica de Roma, casou com Constantino, no Concílio de Nicéia, no ano 325. Engravidou em Pérgamo, casou em Pérgamo e engravidou em Tiatira, porque a Igreja Romana, depois que casou com Constantino, na profecia do Apocalipse, que é um livro profético, Machado chamou ela de Jezabel. Vocês aí, Tiatira, tolera essa profetisa Jezabel. Eu vou lançar dentro da grande tribulação. Isso é profético. Ele começa a avisar que a grande tribulação vem lá em Tiatira. Eu vou lançar todos os que deitam na cama com Jezabel e cometem adultério com ela. Porque você está dentro da igreja, ouvindo um padre, um pastor pregar a teologia dele lá. Na Bíblia isso é chamado de adultério espiritual. Você está fazendo sexo espiritualmente com aquela igreja. Impuro, né? Eu vou lançar dentro da tribulação quem deita na cama com Jezabel. Só que aí ele dá uma advertência, ainda diz assim, ele prevendo que, Machia vendo que a igreja que casou com Constantino em Pérgamo, Pérgamo na Bíblia quer dizer casado, Tiatira quer dizer o poder feminino, exatamente o que a igreja estava alcançando na Era das Trevas, uma era que durou quase 1000 anos, a igreja virou um poder. Ai de quem fosse contra a igreja. Era Santa Inquisição, fogueira. Claro que quem morria foi salvo como mártir, não? Ela virou uma Jezabel, igual a Jezabel da Bíblia. Estava correndo atrás do profeta Elias para cortar a cabeça de Elias. Jezabel na era de Tiatira já estava queimando na fogueira. E aí Machia viu que ela ia ter filhos. Aí ele fala na era de Tiatira, eu vou ferir de morte seus filhos. Aí eu expliquei que em Sardes, quer dizer reforma, e é exatamente o que o primeiro filho da Igreja Católica fez, os luteranos. Lutero trouxe a reforma, Lutero morreu e virou luterano. Filhos da Igreja Católica, denominou, organizou, virou organização, e morreu. Imagina, não diz, tem nome de que vive, mas já está morto, já nasceu morto. Porque a reforma vem com trindade, vem com os dogmas da Igreja Católica, né? Batismo em caneca por aspersão, traz muito dogma. E a Igreja Romana não parou de gerar filho. Gerou filho protestante morto, gerou filho evangélico morto, gerou filho pentecostal morto, gerou filho deuteropentecostal morto. Por último, gerou os neopentecostais aqui no Brasil, mortos. Embora 100 mil igrejas no Brasil, tudo morto espiritualmente. Todos os filhos que ela gera, sai dela, né? São mortos. Por quê? Porque sai com a doutrina dela, pregando Jesus, batizando em nome de Jesus, pregando trindade. 3 pessoas distintas. Já sai morto, gente. Porque já sai com as principais doutrinas. Não vê Robert Francis Prevost, o Papa não está de brincadeira. O americano, o Leão XIV, ele anulou que Maria é medianeira, salvadora, que salvação é só Jesus. E isso aí muda alguma coisa? Isso aí é 6, a Igreja Romana, e meia dúzia, 6 por meia dúzia entre mãe e filhos, ou seja, deve haver uma reconciliação, né? Então não tem como você ser salvo dentro da igreja, porque ela já nasce com doutrinas principais da igreja mãe do cristianismo. Você fala igreja católica, porém a Bíblia chama de Jezabel, né? E filhos de Jezabel. Mas voltemos aqui a Apolo. Quando Apolo resolveu ir para a província da Acaia, agora veja que o Apolo, judeu, Iudim, ele vai pregar, vai ajudar o apóstolo Paulo, num tempo onde não havia catolicismo, protestantismo, evangélico, deuteropentecostais e neopentecostalismo. Não havia isso. Isso ainda viria depois
da morte de Paulo, lá em Atos 20, Paulo diz: eu nunca vos deixei de anunciar todo o conselho de Deus, o tempo da minha partida se aproxima, ó anciões de Éfeso, nunca mais vocês verão meu rosto, porém quando eu morrer, lobos vorazes vão se levantar de fora e dentro do rebanho e não vão poupar o rebanho. Ou seja, em outras palavras, Paulo está dizendo assim: tudo que eu preguei vai ser mudado. Para cada ponto que eu preguei, vai mudar tudo. Vão dar uma outra interpretação, outro sentido. Ou seja, ao ponto da sã doutrina desaparecer. Né? Porém, Paulo profetiza em Timóteo que nos últimos dias ela volta. Mas aí ela já não vem mais para converter ninguém. Ela vem para causar comichão, coceira, agonia nos ouvidos. Porque quando alguém escuta, diz: o que é mesmo que esse homem está pregando? O que é mesmo que ele está pregando? Que a mulher deve usar véu na cabeça, no ônibus, em público, que o homem tem que usar vestido. Isso me dá agonia. Eles dizem, né? E é para dar agonia mesmo. Tem nada errado. Está tudo certinho, de acordo com as profecias das Escrituras. Olha, se tem uma profecia ou profecias que não falham, essa cumpre. É as profecias da Escritura. As Escrituras sempre se cumprem. Quando Apolo resolveu ir para a província da Acaia, os cristãos de Éfeso o animaram e escreveram cartas para os irmãos de lá. Veja, havia carta de recomendação naquele tempo. Eu acho que isso tem que voltar. Por acaso, por exemplo, eu estou pregando no Brasil, vamos supor que tem uma congregação aqui em Goiânia. Aí alguém de Goiânia tem uma congregação, uma carral, aquele lá em São Paulo. Então, para aquela congregação receber, eu sou de acordo. O presbítero, aqui um exemplo, se tivesse uma carral, uma congregação, aquele lá em Goiânia, a congregação de São Paulo, que é numa casa lá também, só receberia os irmãos de Goiânia para São Paulo via a carta, a assinatura do presbítero. Para mim, isso tem que voltar também. Sem essa carta, nada feito. Nada feito, não recebe. Pode vir pintado de anjo com 2 asas, 4 asas, 6 asas, não deve receber. Mas aqui Apolo vai da Acaia para Éfeso e ele vai com cartas, para ser recebido. Os irmãos animaram o Apolo, escreveram cartas para os irmãos de lá, pedindo que o recebesse bem. Cartas, isso é bom, uma boa ideia. A palavra de Deus sempre é a melhor ideia, Chegando lá, ele ajuntou muito aqueles que pela graça de Deus havia crido, Pois Apolo, com argumentos fortes, aqui é bonito, derrotava os judeus. Olha, o Apolo, nenhum judeu conseguia vencer ele, ele derrotava. Apolo era imbatível, derrotava os judeus nas discussões públicas, provando pelas Escrituras Sagradas que Yehoshua é o Mashiach. Não como está escrito aqui, que Jesus é o Messias. Não. Os judeus não esperam Jesus. Os judeus esperam Mashiach. E Apolo derrotava. Como a Bíblia diz que Paulo, todo sábado, disputava na sinagoga com os judeus a respeito da palavra de Deus. E o conhecimento de Paulo, os judeus não conseguiam resistir. Era grande demais. Paulo passava por cima, derrotava eles todos. Não é eu que estou dizendo, é a Bíblia que diz que Apolo derrotava os judeus nas discussões públicas, nas sinagogas, provando pelas Escrituras. Aí, para mim, ele tinha eloquência, coragem, era animado para falar, era um verdadeiro de um instrumento de Deus, e Jeová e do seu filho Yehoshua Mashiach. Mas o que Apolo usava era só Escritura. Era só a Escritura que ele usava. Então está aqui. Mais esse ponto, além do ponto principal que eu disse, que esse último avivamento, ele é através somente pelas Escrituras. É o último avivamento porque as Escrituras, a palavra original regressando. Olha aqui, e Jeová o Abba Pai, único Deus e Pai, é o único. Ele é o único Deus e Pai, Abba. E seu filho, Mashiach, Yehoshua, nosso Salvador e Mediador, abençoe essas palavras nessa hora. Amém.